Ok. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao espaço virtual da UniOeste, do 8º Simpósio de Estado e Poder. Nós estamos na nossa quarta mesa redonda da programação, da primeira etapa de programação, né? Porque nós continuaremos o evento nos primeiros dias de setembro também. Então, para quem já ouviu isso tudo, vai ouvir tudo de novo, porque né, a gente tem que relembrar. Então, hoje ainda nós temos essa roda de conversa, à noite uma mesa sobre educação, e eu não fugi o nome agora, o Márcio pode completar, mas é uma mesa muito interessante, e depois no começo de setembro teremos mais uma leva de mesas redondas e rodas de conversa, tá? Inclusive, lembrando novamente, as rodas de conversa, as inscrições para rodas de conversa estão abertas para quem está gostando muito desse formato. Então, qual é a ideia? A ideia que a gente teve era de fugir do tradicional evento que normalmente era presencial, né, com aqueles momentos que todo mundo apresenta o seu próprio trabalho, mas aí a gente resolveu que a simples transposição disso para o espaço virtual não estava resolvendo, então a gente, né, tentou criar esse novo formato em que duas pessoas normalmente de universidades diferentes, né, até de regiões diferentes aqui tem acontecido, estão propondo um tema para debate. Então a ideia é que não precisa necessariamente haver uma exposição, mas também pode, né, não precisa ter perguntas, pode ter interlocuções, as pessoas se inscrevem para falar. E a gente tem pedido para se inscrever pelo chat, né? Para poder ter mais ou menos a ordem da inscrição. Quando levanta a mãozinha, a gente perde um pouco a ordem de quem se inscreveu, tá? Então sejam todos e todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Nós hoje teremos então a mesa chamada Obscurantismo em Pauta, as ameaças ao pensamento crítico no Brasil, coordenadas pela Maiara Balestro, aqui da UniOeste, e pelo Eduardo Pereira, da Federal da Bahia. Eu vou passar a palavra para eles e me mantenho aqui para mediar as questões que apareçam no chat, tá? Então, boa roda para nós. Obrigado, Anjo. Boa Dá para me tarde a ouvir todos certinho? presentes. Posso falar do ele, depois você fala? Pode Não, ser? pode. Só queria perguntar se está todo mundo me ouvindo bem. Tá tudo tranquilo. O meu também tá tudo ok? Tá. Sim. Eu vou pedir desculpa de antemão, porque aqui tá tendo uma obra. Então, gente, duas coisas. A internet é um pouco estável e a questão da obra. Então, caso vocês escutem alguma coisa de fundo, é a obra. Mas, enfim, boa tarde a todas e a todos, né? Eu quero agradecer a participação de todos. Quero agradecer a Linha, né, por esse debate, né, por um momento desse que é importante, esse debate, por esse formato, onde eu assisti as rodas de conversa, foi sensacional, assim, a galera interagiu bastante. Então, a nossa ideia é que a galera também interage bastante para a gente seguir aí nesse debate e nesse tema tão espinhoso e tão custoso que é para a gente, né? Onde a gente viu a questão da galera invadindo o evento, então, assim, é muito constrangedor, né? Igual o Márcio falou no evento da noite, a gente não vai parar, a gente vai resistir, a gente vai avançar, porque é isso, né? A gente tem que avançar em relação a muitas coisas que está errado e a gente tem que lidar com isso e coletivamente, né? A gente tem que aprender a lidar com isso coletivamente. Então é muito importante esse espaço, é muito importante a gente avançar nesse debate, né? Por isso que a escolha do tema foi esse, né? O obscurantismo em pauta, para a gente poder pensar nesses pontos específicos que está acontecendo no Brasil do tempo presente e para a gente avançar no nosso próprio debate, né, acadêmico e fora da academia também. Eu acho isso muito importante. Também quero agradecer o Du, né, por ter aceito o convite, e aí a gente segue. Pode seguir, Du, depois eu entro falando sobre a mesa. Vou desligar meu microfone. Certo, obrigado, enfim. Aproveitar em bala, né, para agradecer também a oportunidade de estar aqui na mesa e poder fazer esse debate tão relevante e atual, né, porque o que não falta é motivo para a gente ver as manifestações mesmo do anti-intelectualismo, do obscurantismo no Brasil atualmente.
e agradecer as presenças todas, todo mundo que dedicou um pouquinho do tempo para estar aqui, enfim, basicamente isso. Bom, na verdade a gente pensou em deixar uma coisa bem mais aberta para a discussão. Então, a ideia é meio que falar uns 5, né, 5 a 10 minutos no máximo cada um, meio que para dar um pouco do tom do que a gente pensou em debater, mas como esse é um tema também muito amplo, a gente tem a possibilidade de fazer uma discussão com várias contribuições, então a gente não quer limitar isso a um script, né? Mas basicamente assim eu pensei em fazer comentários sobre 3 coisas pontuais, né? Primeiro, o que é que a gente entende por anti-intelectualismo, né? Porque se a gente puxou esse debate, tem que ter algum tipo de apontamento sobre o que é que a gente concebe a esse respeito, e obscurantismo e a relação entre esses dois fenômenos, né? Que no Brasil, particularmente, apresenta uma vitalidade muito grande. A gente está passando por diversas situações, diversos ataques, diversas manifestações mesmo no pensamento, na prática política de grupos conservadores, de extrema-direita, sobretudo. Né? E um dos espaços atacados foi justamente o desse evento. E isso dialoga muito com essa perspectiva de como essa visão ultraconservadora, violenta no âmbito simbólico e no âmbito físico tem crescido e, né, andado para frente no Brasil, infelizmente. Em um segundo ponto, tentar fazer uma discussão sobre dois, na verdade, um segundo e um terceiro, né? Tentar fazer uma pequena discussão apresentando 2 exemplos muito claros assim do anti-intelectualismo na nossa concepção, né? De Maiara no Brasil. Primeiro, no caso da prisão a Galo, né? O líder dos entregadores antifascistas, e também pensando a questão do ataque à Fundação Palmares. Então, a gente vai tentar levantar por aí um debate dando exemplos e, a partir dessa primeira abordagem, a gente vai dando seguimento. Assim, primeiro que a percepção sobre o que é anti-intelectualismo, ela é muito importante porque esse é um fenômeno que está dirigido à produção do pensamento crítico e à produção do pensamento científico. Né? Então, a gente tem efetivamente uma perspectiva anti-intelectual que se dirige no combate a esse tipo de produção humana. E, nesse sentido, a anti-intelectualidade ela pode ser entendida também como um projeto político. Né? Ela tem uma relação muito forte com o avanço da fascistização no Brasil, que é a olhos vistos, não dá para negar, e tanto é que agora a reação institucional a esse avanço tem surgido timidamente, tardiamente, mas surgido, porque de fato a ameaça é cotidiana e permanente diante da realidade, né, desse governo que aí está. E, nesse sentido, parte da concepção de anti-intelectualidade ou anti-intelectualismo como um comportamento de combate à produção do pensamento crítico e que tem como um dos principais alvos não só o pensamento científico, mas também a ação política de grupos subalternos. Ou seja, a gente pode compreender que o anti-intelectualismo no Brasil avança num sentido em que não só os textos, os livros didáticos, os debates universitários, as teses e dissertações são atacados e, nesse sentido, não só atacados para serem destruídos, mas para serem substituídos também por uma perspectiva conservadora, né, que deve suplantar toda essa possibilidade que a produção intelectual acadêmica e científica nos oferece. E uma das manifestações, um dos desdobramentos desse ataque à produção intelectual, ele também pode ser entendido como um ataque à ação política, ou seja, e aí é que a gente entra um pouco nesses exemplos, né? Se a gente pega, por exemplo, o que houve, o que está havendo, né? Com, enfim, Paulo Galo, liderança dos entregadores antifascistas, e que participou junto com o coletivo Revolução Periférica da queima da estátua de Borba Gato, lá em São Paulo. Esse é um exemplo de um desdobramento de um combate anti-intelectual que não é só o pensamento, mas é também a materialização de ações que são, em alguma medida, contra-hegemônicas, ou em alguma medida, né, contra a ordem estabelecida que favorece a dominação nesse sentido. E nesse debate, particularmente, falta uma dimensão assim, do que
tenho observado, porque primeiro que ele é bastante polêmico, e também por isso eu estou trazendo aqui, né? Que para a discussão ser boa, a gente precisa também colocar questões que mobilizam diversas posições. Mas me parece que tem uma dimensão que está ausente desse debate até aqui, assim, que é o fato de que o que aconteceu lá, em São Paulo, foi uma ação artística, né? Aquilo não é uma violência pura e simples que você chega e sai destruindo o monumento. O que há ali é uma ação artística. Ali houve não só uma organização, uma articulação para que fosse possível chamar a atenção para o fato de que há um monumento erguido em homenagem a uma figura absolutamente controversa, para dizer o mínimo, na história do Brasil, mas a forma como aquilo foi feito também pode ser compreendida como uma ação artística. Aquilo também é uma performance que, a partir da ação simbólica, quer chamar a atenção para um fato. E a criminalização disso só pode ser aceita naturalmente numa situação em que a democracia está muito fragilizada ou não há mais. Né? Porque se você não compreende que aquilo que ali ocorreu, a despeito de toda a sua aparência violenta, é uma performance artística também, você perde de vista que há uma possibilidade diversificada de manifestar as insatisfações, né, no meio social, político, nas ruas, e que qualquer tipo de manifestação que fuja do padrão da normalidade, né, considerada pelas classes dominantes e pela visão de mundo conservadora, ela deve ser não só combatida nas ideias, mas os responsáveis por elas devem ser aprisionados, encarcerados, punidos. Acho que esse é o primeiro ponto. Que se a gente pensa o intelectual não só como um produtor de ideias, mas também como um agente político, né, alguém que pratica, lidera, organiza, a gente tem ali um exemplo de anti-intelectualismo do dirigente, né? Ou seja, o intelectual que dirige também não tem o direito de manifestar-se como tal, e isso apoia todo o avanço de uma visão de mundo que aí sim tem uma relação muito mais forte com o que a gente entende por obscurantismo, né? Ou seja, é uma perspectiva que se coloca no sentido de substituir a visão construída a partir, né, enfim, da busca por uma noção de verdade, da busca por verdades sólidas, por evidências científicas, por encontrar no debate né, os pontos comuns, os consensos, as dissidências, fazer avançar coletivamente um pensamento científico mais sólido, e substituir isso por uma perspectiva do obscurantismo que tem no seu fundo uma ideia de irracionalidade, né? Ou seja, o que está na alma, o que está no âmago dessa tentativa de substituição do pensamento crítico, científico, por ideias como vacina mata e a doença não, ou que, enfim, a Terra é quadrada, a Terra é plana. O fundamento disso é a substituição dos parâmetros mais sérios e verificáveis de cientificidade por uma base irracional do pensamento que está muito motivada, sobretudo, por colorações políticas. Né? Não condenando, mas, assim, a despeito de ser um discurso da imparcialidade, né, da neutralidade axiológica, de que ninguém é uma postura que nega os radicalismos. Na verdade, o obscurantismo ele faz o oposto. Ele substitui uma perspectiva construída coletivamente, de forma séria e consistente, tendo um apoio forte na ciência, em toda a produção intelectual, na vida em sociedade, por uma visão cuja base é a irracionalidade. Né? Então, acho que esses pontos se conectam muito. E um exemplo, né, para finalizar essa breve introdução, é o próprio ataque à Fundação Palmares, perpetrado pela própria direção da Fundação Palmares. Porque o que há ali, na verdade, e o relatório, né, é um relatório que é simbólico de como que isso funcionou, dá até a brilha aqui para verificar algumas informações, que é chama Retrato do Acervo. Né? Eu posso até colocar depois o link aqui no chat, para quem quiser ter acesso, que é Retrato do Acervo, a dominação marxista na Fundação Cultural Palmares entre 1988 e 2019. Relatório Público 01, que é de um dos setores da organização, né, da Fundação Palmares, que pertence ao Estado brasileiro, existe
algumas décadas, né, e pauta as questões ligadas à equidade racial, justiça, enfim, igualdade racial, luta antirracista, e que tem nessa gestão, se é que se pode chamar de gestão, Sérgio Camargo, uma postura efetivamente anti-intelectual diante do seu próprio acervo e da própria tradição que foi construída dentro dessa organização no Estado, né? Dentro desse aparelho no Estado, que é fruto de avanço de pautas e de lutas acumuladas por décadas dos movimentos negros, mas que tem agora nessa direção um encaminhamento muito evidente assim de que a ideia é destruir os referenciais de luta e substituí-los por uma perspectiva obscurantista, né? Então, assim, para dar um pequeno exemplo do que é que esse relatório contém, né? Tem passagens como, deixa eu ler aqui só um texto para finalizar e abrir o debate. Ele faz todo um levantamento do acervo bibliográfico, iconográfico e memorial da Fundação Palmares e propõe uma espécie de depuração, assim, né? Ou seja, não é queimar, porque eles não chegaram a esse ponto, mas doar todo o acervo que é considerado, né, que destoa da perspectiva e da natureza da Fundação Palmares na interpretação da sua direção e sobretudo, de Sérgio Camargo. E tem passagens assim, justificativas no sentido de dizer que tudo aquilo que ali está e que dialoga com a esquerda, que dialoga com o marxismo, que dialoga com qualquer perspectiva, liderança ou discussão de memória sobre a esquerda no Brasil, não interessa à história da fundação e da comunidade negra brasileira. Então, tem trechos como... deixa eu citar aqui para vocês. Infelizmente, no lugar de grandiosidade, né, ele analisando o acervo, temos um acervo defasado e brutalmente parcial, né? Ou seja, um dos critérios para destruir a memória da Fundação Palmares é que é um acervo que não é imparcial no seu posicionamento político, né? Uma vez que totalmente engajado nas lutas de esquerda e completamente alheio à realidade do negro brasileiro. É um acervo contrário às finalidades da instituição. Então, a partir daí, tem uma série de análises e ataques a esse acervo, mas que me parece simbólico nesse sentido, assim, porque, além de ser a partir de uma instituição do Estado, ele tem uma postura bastante direta no combate a qualquer perspectiva de uma herança que não seja a da visão de mundo compactuada, enfim, por Sérgio Camargo e o governo que o colocou no poder, apesar de toda a resistência a isso, na justiça, etc. Mas eu acho que por aí a gente consegue pensar, em resumo, né, o anti-intelectualismo como uma postura de combate ao pensamento científico, à construção coletiva também de uma visão de mundo a partir de evidências, de elementos verificáveis e racionais, e substituí-la por uma visão obscurantista, né, baseada numa irracionalidade ultraconservadora, defensora dos interesses das classes dominantes, e que tem também uma série de repercussões do ponto de vista das opressões, né, legitimadora de opressões e naturalizadora de forma de opressão. Então, a princípio é isso, vou passar a palavra a Maiara e a gente debater um pouco sobre como, né, combater e como se portar diante desse fenômeno, como observá-lo na sua amplitude e pensar formas de superação disso, né, que eu acho que é fundamental para a gente. Tá? Muito obrigado e passo a palavra a Maiara. Obrigado, o barulho da obra continua. Mas, em seguindo a que o Eduardo falou, eu acho que eu estava lendo a dissertação, eu já acompanho a dissertação do Lucas desde quando entrei no programa, né, que foi em 2019, do Lucas Patis, que ele defendeu na Unioeste, em 2012. Eu estava lendo a dissertação dele recentemente e eu observei assim, dois elementos muito importantes para a gente pensar esse avanço obscurantista, que é a questão que
esse anti-intelectualismo, anti-cientificismo, esse movimento obscurantista, ele não é espontâneo, né? A gente tem que entender que ele não é espontâneo, não é um movimento espontâneo. Ele vem de um contexto, né, onde até os meninos falaram sobre um pouco a ascensão das direitas, principalmente partindo do conceito da nova direita. Então, a gente compreende que esse avanço obscurantista, ele parte de um contexto, e dentro desse contexto, né, eu parto da hipótese do Flávio Casimiro, né, que surge aí em 1990 e avança a partir dos anos 2000. Então, a gente compreende que não é um movimento espontâneo, a gente vê isso e tenta, toda vez que eu estou lendo algum trabalho, eu tento compreender, tá, mas de onde vem isso, né? Então, quando a gente começa a perceber que esse movimento, que essa onda conservadora, ultraconservadora, liberal, reacionária, vem de um determinado contexto, a gente começa a compreender o papel e a função desses anti-intelectuais, ou na concepção gramsciana, né, intelectual, ou intelectual orgânico, que esses grupos, esses indivíduos, eles estão atuando por dentro do Estado, estão atuando em vários aparelhos privados de hegemonia na concepção gramsciana, a partir de um contexto que o processo de fascistização vai ganhando uma certa materialidade por dentro do Estado. Um dos grandes exemplos disso é a questão da escola sem partido, né? O próprio Escola Sem Partido é um projeto aí que vem desde 2004 e vem ganhando uma certa materialidade por dentro do Estado, e é um movimento que quer combater, né, no campo ideológico, toda a questão científica, a perseguição, a liberdade de cátedra do professor. Então, eles atuam de forma agressiva, né? O Eduardo estava falando da prisão do Galo, estava falando sobre um inimigo a ser combatido. Então, o que essa galera, esse anti-intelectualismo pensa e quer avançar? A todo momento, essa galera pensa que no outro lado há um inimigo a ser combatido. Então, precisa combater um inimigo, né? Então, por dentro desses projetos e desse discurso ideológico, essa galera avança. Só que essa galera, esse grupo e esse sujeito, eles não estão sozinhos. Eles atuam de forma coletiva dentro desses espaços, né? Seja no Estado, no sentido restrito, por uma concepção gramsciana, ou dentro da própria sociedade civil. Eu chamo, na minha dissertação, eu analiso a atuação do Brasil Paralelo, então eu vejo muita atuação desses grupos e sujeitos dentro desses espaços, né? E dentro do próprio Brasil Paralelo, eu vendo a atuação deles, eu percebo que dentro da sua dinâmica, da sua produção de consenso, que essa galera ditante intelectual, ela atua por diversos campos, né? Então, eu acho importante a gente dividir esse anti-intelectualismo por campo, né? Desde a educação, com o ataque diário ao Paulo Freire. Eu tenho um vídeo do Brasil Paralelo que fala sobre isso, o ataque ao Paulo Freire. Tem a questão também climática, né? A negação do aquecimento global. Tem a questão também hoje própria, a questão do movimento anti-vacina, é um movimento que está ganhando muito, está ganhando muita gente aqui no Brasil, propriamente também dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos tem um caráter mais conservador. Então, a gente percebe isso na área da educação, a gente percebe isso na área da saúde, a gente percebe isso na área do clima, né, na área climática, e principalmente partindo da educação. Quando a gente consegue perceber essa atuação desses anti-intelectuais na educação, que é o nosso campo, a gente vê um certo movimento e um certo grupo que pretende combater essas pessoas, né, que somos nós. Então, a gente vê que a todo momento eles precisam combater essas pessoas, a todo momento eles precisam produzir consenso, disputar a hegemonia para combater um determinado grupo, para combater uma determinada ala, né? Que no caso é a educação, são os professores, pesquisadores também. Como eu atualmente pesquisando no Brasil Paralelo, eu vejo bastante perseguição próprio deles. Ano passado, coletivamente com colegas do mestrado, a gente organizou um e-book, né? Nova Direita, Bolsonarismo e Fascismo, Ascensão no Brasil Contemporâneo. E eu e o Eduardo escrevemos até um artigo sobre o Brasil Paralelo, e recentemente a gente recebeu uma notificação extrajudicial por parte do Brasil Paralelo, falando que a gente não poderia escrever sobre eles. Não pode escrever sobre eles, porque a gente está produzindo
narrativas que eles não falam, não digam, e que estão partindo de um pressuposto que a gente está deturbando a própria história do Brasil paralelo, sendo que a gente está produzindo ciência. A gente não está partindo de crença, de opinião nenhuma, a gente está produzindo ciência, tem método para ser produzido. Então, assim, é muito preocupante essa perseguição, é muito preocupante esse avanço do obscurantista, né? E é um projeto que está em movimento, está em consolidação, que é um projeto fascista. Não dá para negar que é um projeto fascista, né? E é um projeto que, a todo momento, tenta combater o inimigo. E o inimigo, para eles, somos nós. Eu lembro que, em 2019, e teve uma conferência organizada por Eduardo Bolsonaro, em São Paulo, conferência conservadora, o título era em inglês, conferência conservadora, que reunia esses intelectuais, né, pseudos intelectuais, dessa direita radical, dessa nova direita, para debater esses campos da saúde, da educação, da questão climática. Aí foi organizado, eu lembro que foi organizado por tema, por sessão, e cada um desses intelectuais, lá tinha o Olavo de Carvalho, tinha o Weintraub, tinha o ministro do Meio Ambiente, e cada um debatia esses pontos específicos, falando sobre a questão partindo da negação da teoria do combate ao marxismo cultural. Então, para eles precisam combater esse marxismo cultural que está enraizado dentro da mídia e está enraizado dentro das universidades. Então, a todo momento, eles levantavam essa questão que precisavam ser combatido esse marxismo cultural que atuava por dentro das universidades e atuava por dentro da mídia. Então, eles, partindo de teoria negacionista, né, que é uma negação dos fatos, eles comentaram nesse evento que teria que avançar nesse ponto específico, que é o combate desses inimigos, né? Então, a todo momento, eles atacavam a educação. Até eu lembro que passaram um vídeo próprio do Brasil Paralelo sobre o Paulo Freire, atacando o Paulo Freire, falando que o Paulo Freire teria que ser combatido por parte dessas pessoas que atuavam dentro desses espaços, por dentro do Estado. Então, a todo momento, eles reivindicavam isso, né? Uma teoria da conspiração. Ontem eu estava conversando com o Eduardo, que recentemente eu assisti um evento também, que, de um lado, você tem a crença, né? E, do outro lado, você tem a ciência. E é muito difícil, até conversando com o Eduardo, é muito difícil a gente combater esse discurso, né? Esse discurso que ele é simplista. E é muito difícil a gente avançar nisso, porque é uma crença. A pessoa não vai deixar de acreditar naquilo. E é muito difícil para a gente avançar nisso. Porque a todo momento parte de uma questão moral, né? A todo momento você está partindo de uma questão moral, você não está partindo de uma ciência, você não está partindo de um método. Então, é muito difícil a gente avançar. Então, para essa galera, parte de um irracionalismo e de um obscurantismo que atualmente a gente vê no próprio governo, né? E quando a gente vê isso dentro do governo, o governo legitima todo esse discurso. Então, é muito complicado a gente combater isso, porque tem uma pessoa que ela legitima a todo momento esse discurso. Então, como que a gente vai avançar, né? Como pensar o avanço do combate ao obscurantismo, do combate ao anticientifismo, que tem, de um lado, você tem um governo que vai legitimar todo esse discurso. E não só o governo, mas tem projetos que vão avançar por dentro do Estado, que a todo momento vai atacar os professores, atacar a liberdade de cátedra. Então, é muito complicado para a gente. Então, assim, eu acho importante a gente pensar, quando a gente vai falar sobre obscurantismo, negacionismo, é importante a gente pensar no contexto que antecede isso, né? Pensar que desde a época da década de 90, da virada dos anos 2000, a gente vê um processo que vem sendo construído e vem sendo consolidado por dentro do Estado. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa no avanço, nos mecanismos para defender isso, né? Para defender esse discurso. Outra coisa também que é importante a gente pensar, que lendo a dissertação do Lucas, eu consegui perceber, e também trabalhando um pouco com o Brasil Paralelo, eu consegui perceber, é compreender e entender qual a trajetória desses anti-intelectuais, né? Porque a gente vê o próprio Olavo de Carvalho, eu trabalho muito com o Olavo de Carvalho, o Hélio Beltrão, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um deputado de São Paulo.
quando a gente percebe a trajetória desses anti-intelectuais, hoje, atualmente, a gente consegue compreender o que vem sendo construído por eles numa década que antecede o Brasil recente, né? Então, quando a gente consegue compreender esse movimento desses intelectuais, essas trajetórias, e por onde eles estão atuando, qual o espaço eles estão atuando, a gente consegue compreender qual o discurso e qual o projeto esses intelectuais, esses anti-intelectuais, ou na concepção gramsciana, que eu chamo de intelectual orgânico, qual o projeto eles estão defendendo, né? Então, eu parto do pressuposto que é um projeto fascista, um projeto de fascistização, que vem sendo construído a partir de uma década, né? E que ganhou no governo Bolsonaro uma certa materialidade, né? É igual o Flávio Casimiro sempre fala, que esses intelectuais, né, hoje a gente chama de intelectuais, esse obscurantismo, ele só ganha uma materialidade quando você tem aparelhos privados ou instituições que reproduzem esse discurso. É igual onde eu comentei sobre isso, na fala dos meninos do primeiro evento, na primeira roda de conversa. Porque quando você reproduz esse discurso, essa linguagem, nesse campo ideológico, você reproduz uma verdade totalmente aceita. Porque vários aparelhos privados de hegemonia estão reproduzindo daquilo. Então, quando a pessoa vê isso sendo reproduzido por vários aparelhos privados de hegemonia, ou por instituto, ONGs, enfim, do campo ideológico, e a pessoa observa isso, ganha uma certa materialidade e uma verdade totalmente aceita, porque está lá, as pessoas estão reproduzindo. E essa galera não está preocupada com a educação, preocupada com a saúde, ela está preocupada com uma coisa, está preocupada com o lucro, né? Então, esses anti-intelectuais não estão preocupados com os fatos históricos, com o método ou com a ciência. Não é isso que eles estão preocupados. Eu vejo isso próprio do Brasil Paralelo. Quando eles reproduzem aqueles vídeos sobre fatos históricos, eles fizeram um vídeo atualmente sobre a Covid-19, em 2021 agora. Eles não estão preocupados com o que eles vão falar, eles estão preocupados com o lucro que a empresa vai dar para eles. Então, assim, essa galera, esses anti-intelectuais que atuam por vários espaços, hoje, principalmente através da internet e de outros espaços no campo ideológico, exemplos do Instituto Milênio, Von Mises, Instituto Liberal, essa galera não está preocupada com a ciência, preocupada com a educação, ela está preocupada com o capital, com o lucro, né? Então, a gente vê isso, né? Vê essa galera preocupada com o lucro. E essa galera avança, né? Então, assim, é muito preocupante para nós, é muito custoso, porque chega na nossa área. Eu vejo o próprio do Brasil Paralelo. Quando eu vou pegar para analisar os vídeos deles lá no YouTube e ver os comentários, é surreal. Porque a gente vê que essa galera está avançando, está produzindo consenso, né? Então, quando a gente vê isso, analisa isso, a gente vê um problema enorme na nossa área, principalmente os historiadores. Porque essa galera parte que, se eu não posso falar, vocês podem falar e eu não posso falar, por que vocês estão avançando em relação a isso, né? A gente tem que falar também. Então, é outra coisa que eles fazem também. Eles querem falar, eles querem ser vistos. Por quê? Porque na lógica deles, na lógica desse pensamento reacionário, a esquerda, na década de 90, na virada dos anos 2000, ocupou as universidades e ocupou a mídia. Então, assim, para eles agora é falar, então eles têm que falar. Só que a verdade eles não falam partindo da ciência, de um método, né, das hipóteses. Eles falam partindo da memória. Então, eles são muito, quando eu analiso o vídeo, eles são muito memorialistas. Para ele, a lógica deles, além do lucro, é a questão da memória. A gente viveu isso. A gente, que nem eu pego para analisar o 1964. Aí eu vou analisar o Olavo de Carvalho falando, o jornalista William Vac falando. Eles partem que, se a gente viveu isso, a gente pode falar. Então, eles não estão preocupados com o método, com alguma coisa, com a ciência ou com a educação em si. Estão preocupados que tem que falar. Tem que falar porque, do outro lado, as pessoas não escutaram a verdade. Só que verdade é essa? Não, sabe? Não tem lógica, né? Porque eu acho que é isso, onde eu falo com o Eduardo, sobre esses intelectuais, a questão é essa, né? Um dos pontos principais é esse. Não é ter lógica. Não é um projeto de lógica, é um projeto irracional, é crença, né? É crer naquilo e tá tudo bem. Quando você crê naquilo e tá tudo bem para eles reproduzem um certo negacionismo, né? Uma teoria da conspiração, a questão do marxismo cultural, né? Então, quando se avança nesses pontos, essa galera avança nesses pontos, avança também num projeto fascista, né? Existe um projeto fascista por trás desse discurso. E é muito custoso para a nossa área.
Então, eu acho que, é igual o Eduardo falou, né? Como combater isso, né? A gente tem que pensar quais mecanismos que a gente combate isso. E outra coisa também que eles têm capital, né? Eles têm capital para poder avançar nessas narrativas, nesse discurso. Quando se tem capital, fica mais fácil, né? E fica mais complicado para a gente. Então, quando se avança nesse projeto obscurantista, eu acho que é pensar quais caminhos para ser combatido esse discurso, essa narrativa, né? E essa narrativa e esse discurso, mesmo se você não tem um governo que legitima isso, você tem canais que legitimam todo esse discurso. A gente vê na atuação deles no Facebook, o próprio Brasil Paralelo tem sua plataforma, tem atuação no YouTube, tem atuação hoje em dia no Instagram, né? Então, mesmo quando você não tem um governo que legitima todo esse discurso, você tem canais de meios de difusão para legitimar isso, né? E quando você tem esses canais, esses mecanismos de difusão, se produz um consenso em torno de uma narrativa, né? Em torno de uma narrativa anti-ciência e obscurantista. E complicada, porque parte sempre, de um lado você vai ter o discurso e de outro lado você vai ter um projeto, né? E eles andam junto. Essa galera não fala por falar, ela está no espaço concreto, ela quer avançar por dentro do Estado, né? E quando avança por dentro do Estado, a gente pode até perceber que, conversando com os colegas, eu percebo que a educação hoje, ela é educação como mercadoria, né? Não é uma educação para se pensar. O combate de tudo é o pensamento crítico, né? A educação, ela toma uma forma de mercadoria. Então, por conta desses projetos e por conta da atuação desses grupos. Então, quando você vê a educação como mercadoria, você corta o mal pela raiz, que é o pensamento crítico, né? Não é avançar no pensamento crítico, mas sim reproduzir a lógica de mercado, né? E sim reproduzir uma lógica ultraliberal e conservadora reacionária. Então, eu acho que para a gente poder lidar com isso, né, é pensar quais caminhos a gente pode avançar em relação a isso, né? O que nós, enquanto historiadores, enquanto educadores, podemos combater em relação a esses anti-intelectuais, né? E pensar que são grupos organizados em determinados espaços e pensar que eles têm material capital para isso, né, para poder avançar. E não vão parar por aí, não é só porque o governo para que eles vão parar. Não é só porque o Olavo não está aí na mídia que o olavismo não está presente nesses espaços, né? Mas eu acho que é isso. Legal, obrigada, Eduardo, Maiara. Vamos abrir aqui o papo, você quer completar, Eduardo? Eu ia propor isso justamente, porque ainda mais que tem uma audiência que eu não imaginava que ia ser tão grande, né? 52 pessoas. 58. 50, aqui está 52. Mas, é claro, abrir para a discussão, né? As inscrições para a gente fazer um debate, que eu acho que Maiara finalizou num aspecto que eu considero muito relevante assim, desse debate sobre anti-intelectualismo, obscurantismo, avanço de ideias conservadoras, que é o papel da escola e da educação, né? Então, acho que é uma chave a partir da qual a gente pode puxar um debate interessante sobre como se contrapor a isso pelas ferramentas que a gente manuseia sendo historiadores, cientistas sociais, etc. Ciências humanas. E claro que acho importante abrir para as contribuições, porque acho que já está na hora. 3 horas. Pode se inscrever. Eu só queria dar um recado antes de abrir para as considerações. Eu vou postar aqui no chat o formulário para registrar as presenças aí. Quem tá participando já vai lá preenchendo a participação, beleza? Bom, por enquanto, ninguém se inscreveu. Eu queria fazer uma provocação para vocês aí, para ver se a gente consegue ampliar esse debate. Porque eu fiquei aqui pensando, né, nessa análise de uma oposição muito, talvez, rígida entre o que seria o obscurantismo e o que seria a racionalidade, né? E o que a gente pode encontrar de crença misturada na nossa ciência, por exemplo, né? Imagina que a classe médica, né, que seriam bem tecnicamente, os cientistas, né, que seriam
não cientistas, mas teve uma formação técnica nessa parte, né, da biologia, ele se formou, ele entende a princípio do funcionamento da saúde, e a gente vê que, assim, uma boa parte dessas da atuação médica nessa pandemia, né, o apoio ao próprio bolsonarismo, no apoio desde o golpe, no apoio desde tudo, né, não passa necessariamente pela razão. Então, eu andei vendo reportagens, né, das pessoas meio que infiltradas nos grupos de WhatsApp de médicos, chamados tipo Médicos pela Vida, né? Uns médicos que estavam lá defendendo o direito de prescrever nebulização com cloroquina, porque eles fazem de tudo pela vida, eles acreditam que eles estão sendo privados de salvar a vida porque eles não podem prescrever cloroquina, né? Eles acreditam que o complô está em quem não deixa eles salvarem a vida com cloroquina, né? E aí, uma reportagem que eu li dizia da quantidade de atuação médica que é mais prevista pela crença do médico, pela prática, do que pelo que ela aprendeu na faculdade. Isso explicaria, por exemplo, essa história do parto normal, né? Todo mundo sabe que ele é muito melhor, muito mais eficiente, muito mais... Mas aí, o que acontece? Em algum momento, isso vira cesariana. E é pelo dinheiro? É. Mas também é porque a prática dele está fazendo assim. Então, né, isso é um exemplo, mas a gente pode ter isso, muitos exemplos em que a ciência é muito permeada pela crença, por crenças totalmente certas. E o contrário também, né? Quando a gente vê essa crença permeada por uma forma de razão, não é a razão científica, né? Mas a razão científica também não está alcançando as pessoas, né? Esse pessoal, eu fiquei brincando outro dia com um professor que falou assim, nossa, que ponto chegamos? Eu falei, pô, a gente que estava fazendo doutrinação marxista na escola há 20 anos e deu nisso, imagina se a gente não tivesse feito, né? Olha que ponto chegamos. Mas, assim, como um exemplo isso é uma brincadeira, né? Mas como um exemplo, eu estava lembrando dos dois aluninhos no sexto ano, no quinto ano, assim, eles tinham 11 anos. E aí os alunos muito indignados, porque eles estavam muito indignados porque eles não se conformavam que uma macaca pudesse ter tido um bebê. Então, olha o que virou a teoria da evolução. Em um momento, um macaco teve um bebê como filho. Né? E eu lembro assim, claro que é Adão e Eva, professor, é claro, porque... É isso mesmo. É inconcebível milhões de anos, é inconcebível evolução. A gente não está explicando direito, entendeu? A gente não é explicando. Essa coisa, a ciência, o pensamento científico, né? A gente tem uma parte que ele está funcionando, parece que uma parte não está. Eu lembro que eu também não consegui explicar o que era a teoria da evolução para aquela criaturinha de 11 anos, né? E eu falei assim, gente, o quanto que, né, os próprios professores também, que seriam cientistas, não estão aí com essa mistura toda de crenças, né? Tipo assim, dizem que a gente veio no macaco, mas o Adão e Eva faz mais sentido do que o macaco, né? Então, todas essas confusões, que deixam a nossa análise talvez um pouco mais complicada, né? Vocês falaram muito... Isso é tudo provocação, tá? Depois vocês se viram como é que a gente pensa. Outra coisa que eu fiquei pensando, da coisa da conspiração, né? O privilégio da conspiração, por muito tempo, pelo menos não privilégio, né? Mas a esquerda, de maneira geral, lidava com a conspiração, né? Então, a gente sempre desconfiou da mídia. Hoje em dia, a gente tem que falar assim que o UOL está conferindo as notícias, porque tem outros sites piores, né? Ah, não, saiu na Folha, então tem minimamente assim, jornalistas, profissionais, né? Quem que a gente confia? O que a gente faz com o nosso discurso que destruía as mídias tradicionais? Né? O que a gente faz com o nosso discurso das grandes teorias da conspiração, inclusive anti-vacina? Né? Inclusive anti-vacina. Um monte de gente. Gente, vocês tomaram todas as vacinas da gripe sempre que teve? Eu não tomei, porque eu falava, não precisa, gente, sou tranquila para gripe. Agora eu vou tomar, estou tomando, nem abro mais a boca para falar de vacina. Né? Então, quanto tempo a gente também não levou um discurso que seria talvez um discurso antissistema, né? Até o voto impresso.
já foi pauta da esquerda, de desconfiança da urna. Então, eu acho que o negócio, né, o fato de ser... esse obscurantismo tem uma racionalidade que pode ser, inclusive, até antissistêmica, né? Não necessariamente anti-ciência, porque ele vai se fundar em algum pé, ele vai ter alguma racionalidade. As pessoas que veem notícia no WhatsApp, nossos tios lá do almoço de domingo, elas acham que estão tendo um privilégio de ser bem informado, porque não estão lendo, né, num jornal tradicional. Então, como lidar? Aí eu volto a pergunta para vocês, né? Com a nossa, todas essas, de certa forma, algumas ruínas, né? Que é o sistema de comunicação, que é o sistema escolar, né? Que seriam, né, a medicina, né? Que seriam alguns pilares que a gente fala assim, bom, aqui temos ciência, né? Aqui, e aí em outros lugares não temos. Como que a gente lida, né, com essas questões todas? Então, mais uma bola aí para vocês levantarem, tá bom? Marcelo, quer falar? Então, eu queria também colocar um tempero nesse debate. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, não? Porque está dando um chill que já passou. Tinha, eu fechei, Márcio. Ah, tá. Eu acho que eu fechei da Maiara aí, que estava dando, mas depois ela abre. Tá bom. Tá, então, eu fico meio enrolado aqui lidando com as coisas do encaminhamento do evento, mas eu tentei acompanhar, estava preparando aula também, mas tentei acompanhar o debate. Uma coisa que eu queria que não só a Maiara e o Eduardo aprofundassem, mas que eu acho que é importante pensar. Hoje de manhã a gente teve atividade e teve a participação da Ana Paula, que participa de uma entidade de direitos humanos no Rio de Janeiro. Eu não lembro exatamente o nome, mas ela fez uma provocação que eu achei muito interessante quando ela tratou dos desaparecidos, né? Ela disse, olha, não dá para colocar tudo no mesmo saco, tem desaparecido por vários motivos, e se a gente não levar em consideração as particularidades de cada desaparecimento, a gente perde, vamos dizer assim, a essência da questão, né? E aí, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, me parece que há um estabelecimento de uma dicotomia muito forte entre aqueles que negam e aqueles que não negam, tipo, numa relação nós e outros. E o que me preocupa e o que eu queria discutir com vocês e pensar juntamente é o quanto, ao estabelecer essa diferenciação, eles negam, nós não negamos, nós somos da ciência, eles se pautam em pensamento que não é racional, que é um debate moral, não é história, é testemunho, mas o quanto ao fazer isso a gente acaba perdendo aquilo que a Ana Paula chamava atenção, perdendo as particularidades, porque nem todo negacionista expressa o mesmo negacionismo, e nem todo cientista parte dos mesmos princípios científicos, né? Há cientistas e cientistas, nós temos dentro do universo da ciência, cientistas que são ou pseudocientistas que atuam, às vezes, ou que a atuação fortalece, inclusive, o negacionismo, né? E dentro do negacionismo também, eu acho que uma coisa é o negacionismo sei lá, eu não conheço muito essa gente aí me ajudem, me falem os nomes. Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho. E aí, outra coisa é Olavo, o outra coisa é o Alexandre Garcia. Eu acho que há aí níveis de negacionismo que embora tenham um discurso em comum, eu acho que essas diferenças ou algumas particularidades não podem ser esquecidas, porque se a gente esquecer, perde a dinâmica da relação, né? Mas aí eu estou falando como um cara de fora, né, que não estuda detidamente esses assuntos, né? E é mais um tema que eu trago para o debate para as 60 pessoas que estão assistindo aqui, né? E aí registrar o quão feliz eu fico por essa participação, né? Ajudem a pensar essas questões, né? Que eu acho que são questões importantes, né? Alguém mais? Enquanto não tem nenhuma outra, eu já vou
já vou adiantando, né? Vai lá. Assim, Vai, do que eu vou. são perguntas de milhões, né? Quem responder pegou a chave mesmo para muitos problemas serem resolvidos. Assim. E, de fato, eu concordo tanto com Ângela quanto com Márcio, no sentido de não dá para fazer uma dicotomia entre ciência e racionalidade, nem entre os negacionistas, que são eles, e os cientistas sabedores da verdade, que somos nós. Acho que isso é o pior caminho a ser seguido mesmo. Assim. Acho que por alguns motivos. Primeiro, porque a gente está numa sociedade que se complexificou na sua dinâmica das relações e, portanto, também várias perspectivas são possíveis. E o avanço tecnológico, o acesso à informação ultramassificado, né? Há quem fale até em infodemia, né? Ou seja, o excesso de informação é tão grande que gera uma dificuldade de sintetizar o que é verdade e o que é mentira. Então, eu acredito que, diante de uma situação tão fragmentária quanto essa, né? O papel do cientista ou de quem pretende combater o obscurantismo, pretende combater o anti-intelectualismo, etc., é de tentar encontrar elementos comuns de verdade, né? Ou seja, elementos de objetividade que possam, de alguma forma, tentar nortear dentro dessa imensa diversidade de possibilidades interpretativas que o mundo oferece. Claro que isso é uma coisa muito abstrata, mas, assim, o esforço deve ser nessa direção, né? Não o de tentar dizer que nós, por dominarmos certas ferramentas metodológicas de nossa área, sabemos mais ou sabemos o jeito certo de pensar em comparação com quem não domina essas ferramentas. Porque isso seria deixar de compreender que essas várias possibilidades de crenças, de visões de mundo que são ali confusas em alguma medida, ou que não dialogam com as perspectivas científicas, né? O Adão e Eva que supera a evolução da espécie por uma lógica darwinista, ou por uma lógica, né, de que a gente chegou num ponto de desenvolvimento a partir de uma lógica biológica, científica. Isso está muito preso a essa dificuldade que a gente tem de sintetizar guiado por uma noção de verdade. Eu acho que a gente tem que abandonar a ideia de verdade com V, né? Verdade existe, não dá para pensar por essa perspectiva, nem assumir essa posição, porque isso é fadado ao fracasso, na minha visão. Assim. Não tem como você chegar e dizer, não, eu sei o que é a verdade, tudo que você sabe é mentira. Até porque essa é a perspectiva justamente dos conservadores e ultraconservadores, né? Essa ideia de que a verdade vos libertará e que eles a conhecem, porque a conhecem há mais tempo também, né? Elas não saem do nada, elas se apoiam em perspectivas, em grande medida, antigas, né? Por exemplo, se eu acredito, se minha visão de mundo é construída a partir do livro sagrado, de uma Bíblia que eu leio, de algum livro, né, que trabalha por uma perspectiva metafísica à realidade, por que é mentira necessariamente? Né? É uma perspectiva, é uma forma de chegar a uma explicação para a realidade, para entender a verdade. Então, se a gente aborda como se fôssemos os dons da verdade, não funciona. Mas eu acredito que talvez a grande ferramenta, que sobretudo como historiadores a gente pode usar para pensar soluções nesse sentido, e são todas elas para serem construídas passo a passo, caso a caso. Eu não vejo muito como a ciência, como um bloco, resolver esse problema da grande fragmentação da realidade. Isso aí acho que é uma coisa que ainda tende a se intensificar, porque com o avanço tecnológico na direção que está sendo apontado, a possibilidade de você ter um mundo particular na sua casa é imensa. Então, para que eu vou querer consultar cientista? Para que eu vou querer ler Darwin? Para que eu vou querer? Não precisa. Eu faço o que eu gosto, eu olho o que eu gosto, eu ouço o que eu gosto, eu não preciso. Portanto, me preocupar com a noção de que eu faço parte de uma coletividade humana, ou de que eu tenho que ser solidário. A sociedade está caminhando em direção ao egoísmo individualista absoluto mesmo. Né? E satisfatório, porque você está entediado, joga um videogame, está entediado, ouve uma música, quer pedir uma comida, o cara chega na sua porta e entrega. Isso avançando com inteligência artificial, uma série de outras tendências, isso tende a se, né,
não sei massificar porque eu não sei o preço que isso vai custar. Então, quem é pobre vai ter uma velocidade menor para alcançar essas benesses. Mas o padrão de vida vai caminhar nessa direção. Assim. Então, não dá para a gente partir dessa premissa. Eu acho que é a sandália da humildade que a gente tem que calçar. Né? Assim, passo a passo, coisa a coisa, mas buscando essa noção de verdade. Eu acho que isso aí a gente não pode perder do horizonte. E é uma coisa que a história ensina e oferece caminhos para a gente encontrar respostas. Não é verdade, é noção. Então, ter essa perspectiva de que há algo a ser buscado, há algo a ser compreendido como verdade e compartilhado coletivamente, acho que essa é a busca dentro do possível. Né? Mas é muito difícil a situação. Assim, a gente para pensar, porque é muito importante realmente refletir sobre isso, também porque é um caminho muito árduo, assim. A gente escolher a ciência, acho que a gente não imaginava que ia enfrentar uma dificuldade tão grande de fazer até circular o que a gente produz, né? Porque por mais que a gente tenha uma possibilidade muito mais ampla de circulação pelos meios, redes sociais, podcasts, etc., etc., tem também uma compartimentação do público, né? Fica uma coisa sempre muito específica, assim, vira uma coisa meio religiosa. A gente vê gente que ama outra pessoa, que briga, que ameaça porque está apaixonado por um Big Brother. É uma coisa assim louca, religiosa mesmo, é muito intenso. E não é mentira aquilo é um fenômeno contemporâneo. E eu acho que essa noção de verdade é a grande contribuição que a gente tem a oferecer. E também ferramentas para separar o que é mentira absurda do que é verdade e do que é meia-verdade. Né? Porque tem as três coisas. Tem tipo assim, terra é plana, isso é ridículo, não tem por que aceitar uma coisa absurda dessa. Mas tem coisas do tipo, a Rede Globo é progressista, né? Tem meias verdades e tem verdades absurdas. A gente tem que oferecer ferramentas, basicamente é isso, assim, mas é um trabalho de milhões, é um trabalho demorado, acho que é mais por aí. A noção de verdade é o lance. Fora disso, não tem caminho pra gente. Acaba a história que não precisa mais. E aquela coisa também, né? Igual a Ângela estava comentando, não é a gente deixar de olhar para aquilo que está sendo produzido, é a gente compreender o que está sendo produzido por um determinado grupo e como lidar com isso, né? Eu lembro que eu estava assistindo uma fala do Álvaro Bianchi sobre o Olavo, esse tempo atrás. Ele comentou que não é você comprar aquele discurso, você não compra o discurso, você entende o que está sendo produzido. Para você compreender o que está sendo produzido, você vai ter que ler a obra do cara. É complicado lidar com isso, porque a gente toma um certo lado pessoal. É complicado assistir tal vídeo, é complicado. Mas para a gente compreender, para a gente avançar e lidar com isso, a gente tem que ver quais caminhos, né, quais ferramentas está sendo produzido por determinado grupo e o que está sendo produzido, né? Porque aquela questão da verdade não está vindo do além. Ele se fundamenta em alguma coisa, né? Se fundamento em alguma teoria, algum ponto. Até a questão do tradicionalismo, né? Eu tô tentando ver a questão do tradicionalismo. Esses grupos se aproximam muito da questão tradicionalista, né? Eu estava esses dias comentando isso com um colega meu. Então, assim, a gente compreender, igual o Eduardo falou, vestir a sandalinha da humildade e ver o que está sendo produzido por esses grupos, né? E como está sendo produzido para não combater a figura, a imagem da pessoa, mas combater um determinado discurso, né? E não é combater, né? É lidar, é ver o determinado discurso, igual a gente tinha comentado, que essa galera dessa direita mais radical, assim, a gente tem que aprender a escutar essa galera. Porque quando a gente aprende a escutar essa galera, a gente compreende um determinado discurso dessa galera, então a gente tenta lidar, entender esse discurso, né? Então não é combater, é ver o que está sendo produzido, como está sendo produzido e por quem está sendo produzido. Eu acho que é isso. Eu lembro de uma fala também muito importante do Marcos Napolitano, professor da USP. Ele comentou esse tempo atrás, fez uma fala sobre o Brasil Paralelo mesmo, né? E perguntaram para ele o que o senhor acha sobre a questão que o Brasil Paralelo produz, né? Se é um negacionismo ou se é um revisionismo histórico.
Aí ele pegou, olhou para a pessoa e falou, e apontou, vocês não estão preocupados com o que a pessoa em si está falando, mas é combater aquilo que a pessoa está falando, né? Entender quais caminhos, quais mecanismos a gente tem para lidar com esse discurso, né? Então, acho que é muito isso. A gente pode se aprender na pessoa, né? Combater a pessoa, porque quando a gente fala que vai combater a pessoa e combater o inimigo, a gente também está tomando parte da narrativa deles, né? Eu acho que não é isso. É entender o que está sendo produzido, por quem está sendo produzido e como lidar com toda essa produção, né? Como lidar com todo esse avanço. E realmente é muito custoso para a gente, porque eu lembro sempre do Flávio, não é fácil dar uma resposta simplista, não é fácil para nós dar uma resposta simplista, né? É diferente deles, porque, e é aquilo, né, onde a gente estava falando sobre a questão também moral, acho que parte muito disso, né? E um ponto muito importante também é o papel das igrejas neopentecostais para esse avanço, né? Esse avanço, esse discurso, essa crença. O Roberto levantou. Então, eu acho que é isso, né? São esses 3 elementos para a gente lidar com isso, né? Entender o que está sendo produzido, por quem está sendo produzido e quais caminhos a gente vai avançar em relação a toda essa produção, né? E faltou o porquê está sendo produzido também. Sim, falei. Por que está sendo produzido, por que está sendo produzido e quais caminhos a gente tem para lidar com isso, né? Quais são as ferramentas. Eu lembro que quando tinha evento presencial, eu perguntava, mas o que vocês, historiadores ou pesquisadores, educadores, estão fazendo? A gente está fazendo nosso trabalho, só que é difícil, porque a galera tem dinheiro, a galera tem, eu chamo de teia, né? Tem vários aparelhos privados de hegemonia que reproduzem todo esse discurso. Então, assim, e tem até o papel das redes sociais, o papel da internet, né? Então, assim, é um campo vasto para a gente entender, e é complexo, não é tão fácil assim, não é fácil avançar, né? Enfim, né? Eu acho que lidar com isso é só coletivamente e é isso, né? Não tem como lidar com isso individualmente e trazer a narrativa para o lado pessoal, né? É avançar aí no coletivo e é isso. Eu não lembro que o Márcio tinha apontado. O que o Márcio tinha comentado? Não tinha falado, desculpa. Ô, Márcio, desculpa, o que você tinha comentado? Isso que você falou, eu falei dessa dicotomia, né? Sim. De ver as particularidades dos dois lados. A ciência não é um absoluto, assim como é o negacionismo. Verdade. Eu lembrei agora que você tinha falado sobre essa questão da teoria da conspiração, né? Quais são esses grupos? Eu lembro quando eu falei em 2019 que eu li sobre a conferência conservadora que foi organizada por Eduardo Bolsonaro, como esses grupos são reunidos, né? Então, partindo de um campo ideológico e partindo de uma premissa do marxismo cultural, que esse marxismo tem que ser combatido. Então, realmente, são vários grupos, né? Mas, assim, o grupo que eu tenho mais certa familiaridade é do campo ideológico, né? Que é o Olavo de Carvalho e companhia, né? O Olavo de Carvalho, o próprio Hélio Beltrão, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, os 3 jovens do Brasil Paralelo, que é o Henrique Viana, Valerim, e partindo de uma questão ideológica, do campo ideológico. A organicidade deles era combater esse marxismo cultural e avançar em relação a isso, né? Os caras queriam avançar em relação a isso. Mas claro que existe vários, igual eu tinha comentado anteriormente, são vários grupos anti-intelectuais, né? Eu conheço um pouco do grupo que atua mais no campo ideológico, né? Então, eu acho que é isso. O que você ia falar, Du? Eu só queria completar, que eu esqueci de tocar num ponto que eu acho muito importante também. Além dessa busca pela noção de verdade, a gente tem que perder o constrangimento da política. Assim. Eu acho que esse é um problema muito sério, que é essa demonização de tudo aquilo que pertence ao campo da política quando se produz pensamento como se fosse uma dimensão separável e absoluta. É possível ser neutro totalmente, não ter nenhum tipo de opção, nenhuma perspectiva, nada que eu faça cientificamente. Eu acho que isso é um problema seríssimo e que é um dos alicerces desse ambiente assim, que permitiu o surgimento de perspectivas obscurantistas e como essas aí tão fortes e vigentes hoje, porque elas também compartilham desse elemento, dessa condenação e demonização de qualquer atuação na perspectiva especificamente política, assim, né? Eu lembrei do próprio relatório da Palmares e tantos outros, em que a ideia de parcialidade e imparcialidade é o que separa o que é verdade e o que é mentira, como se houvesse essa possibilidade humana de estar acima de toda a realidade e olhar imparcialmente o que está acontecendo.
Então, acho que o elemento político também ele tem que deixar de ser desvalorizado e até demonizado em grande medida, né? Isso existe, inclusive, em segmentos que a gente pode considerar, enfim, não tão obscurantistas assim. Isso é uma coisa compartilhada entre, digamos, certos núcleos progressistas e negacionistas, assim. Eles têm essa aproximação na demonização da política. A política não presta, não serve para nada, todo político é ladrão. Essas ideias são muito perniciosas para construir mesmo uma noção mais objetiva sobre o que é a realidade, o que são interesses, quem é pobre, quem é rico, quem sofre, quem não sofre, quem domina, quem é dominado. Sem essas ferramentas, não tem como abrir mão disso, é abrir mão da própria racionalidade coletiva, né? Numa perspectiva coletiva e, sobretudo, de ferramentas para construir na prática a forma de superação disso. Então, acho que esse é um outro problema. Além da fragmentação da realidade, a demonização da política. Eu sou absolutamente contrário a isso. Acho que é o oposto. A gente tem que cada vez mais se aproximar da política para resolver esses problemas. Era isso que eu tinha esquecido de falar. Lembrando que esses grupos se organizaram pós 2014, pós a eleição da Dilma, partindo também dessa premissa da demonização da política, né? Lembrando que foi uma das pautas deles, foi a demonização da política e todo esse discurso mais reacionário, ultraconservador, né, do marxismo cultural. Eu acho que sempre parte de uma pauta moral, né? Eu acho que o moralismo ali, ele ganha uma certa cara, assim, e uma certa... Aí depois ganha uma certa, não lógica, né, mas um cara que vai legitimar todo aquilo ali, né, todo aquele discurso ali em 2018, com a ascensão do Bolsonaro no poder, né? Então a gente percebe isso, né? Para além da demonização da política, né? E eu lembro até da Camila Rocha falando, ela tinha apontado um dos elementos dela também na tese, para além da questão, tem o próprio lavajatismo também. Então vai se criando ali em 2004, 2006, com o período do Lula, né? Essa demonização da política, né? Então, assim, por isso que não dá para a gente pensar numa coisa presentista, porque não é presentista, né? Não é um movimento espontâneo, é um movimento que vem sendo construído ali, né? Construído por figuras que estão até dentro próprio da política, né? Igual o Bolsonaro, o Marx Nobre vai falar que o Bolsonaro é um antissistema, né? Um cara é antissistema e ganhou É muito irracional, é igual o voto. Um cara antissistema ganhou uma eleição, mas ele é antissistema, eles colocam como antissistema, né? Porque é um projeto dele. Eu lembro, nossa, o Marcos Nobre fala detalhadamente sobre isso no livrinho dele. Então, é um projeto, né, ser um antissistema, porque é isso, é uma ferramenta da extrema-direita ou da direita radical, é esse discurso, é esse obscurantismo, né? Então, essa galera avança, isso que é mais preocupante, eles vão avançar, porque estão atuando por dentro do Estado e também na sociedade civil. Eu acho que tem uns inscritos aí. Eu vou passar a palavra para o... Obrigada, gente, eu acho que deu um caldo aí a resposta de vocês, muito legal. Vou passar Gilberto, a palavra para o Gilberto Calil, que está inscrito, e eu achei que a Roberta. É a Roberta. Ou eu achei errado? A Roberta. Ela levantou. Tá. Então, Gilberto, aí Roberta, aí a gente fecha duas perguntas e vocês respondem, pode ser? Você, Gilberto. Beleza. Boa tarde, pessoal. Eu cheguei um pouco atrasado, peço desculpas, inclusive se eu falar alguma coisa, repita. Estava numa outra atividade e perdi a fala inicial de vocês. Eu queria pensar um pouco a partir, né, das questões, principalmente, né, que a Ângela e o Márcio levantaram, e aí, assim, tentar seguir essa problematização que eu acho que ela pode ser interessante. Você tem negacionismos mais extremos e mais moderados, você tem negacionismo e tem revisionismo, você tem o negacionismo ambiental e científico, e o negacionismo histórico, que é uma terminologia ruim porque parece que história não é ciência. Você tem muitas possibilidades de distinguir os negacionismos. E, de fato, não dá para comparar o QAnon, né, ou terraplanismo, né, com outros que têm um grau de sofisticação maior e muito menos com o revisionismo, que é mais sofisticado. No entanto, eu acho que a gente ganha, que é importante a gente tentar pensar também o que eles têm de terreno em comum, né, e o que faz com que eles se fortaleçam mutuamente, né, aqueles mais tresloucados e aqueles mais comedidos.
Acho que tem uma série de elementos, né, e a questão, né, de ensinar a pensar, ou de reproduzir uma forma de pensar, né, muito centrada no conspiracionismo, né, ela educa num determinado, ou deseduca, né, mas educa, gramscianamente falando, num determinado sentido. Então, por isso, né, para mim é completamente esdrúxulo você pensar uma forma de comunicação de esquerda que seja o que eles fazem com sinal trocado. Infelizmente, é o que mais a gente vê. A gente vai ver uma série, né, de sites de esquerda, né, que buscam criar de uma forma muito semelhante, né, não estão produzindo uma forma de pensar, estão construindo, né, de uma maneira muito, muito simplória. E aí o que eu acho que é interessante a gente pensar, né, para qualificar um pouco isso, acho que tem essa coisa do conspiracionismo, tem uma coisa que é básica e que a pandemia nos mostra de maneira muito efetiva, muito evidente, né, que é o fato de que o negacionismo ele ganha terreno porque ele dá respostas que são não apenas simples, fáceis de entender, mas reconfortantes, né, tranquilizadoras. Portanto, quanto mais a situação real for alarmante, né, mais tentador vai ser, né, qualquer explicação revisionista. Mas eu queria pensar também isso em conexão um pouco, né, com a ideia do método da ciência. O método, estou pensando no Marx, né, na crítica do método, sobretudo, em partir o processo de produção do conhecimento, né, da premissa de que se as coisas fossem como elas se apresentam a nós, não seria necessária a ciência. Né? O quanto de questões absolutamente fundamentais que está presente, o que a gente pode pensar, né, a partir, né, dessa afirmação simples, e que lá no prefácio ele nos mostra, né, de uma maneira que é de ficar horas lendo e relendo, né, mas muito cheia, né, de possibilidades, né, e de significados. E aí alguém mencionou, assim, não adianta a gente pegar a ciência contra o negacionismo e a ciência como um bloco, e a ciência como a verdade, né, e de fato não adianta. Né, ou você consegue produzir aquilo, né, alguns têm chamado de letramento científico, né, de um processo de educação para pensar cientificamente. Embora eles pensem basicamente na área das ciências naturais e não das ciências sociais, eu acho que a gente também tem que pensar isso na nossa área. Né? Mas, se a gente fosse pegar um texto que eu acho que é bastante conhecido entre nós, historiadores, pelo menos, que é o História e Verdade, do Schaff, aquilo que o Schaff fala de concepções de conhecimento centradas no objeto, que é o positivismo, me parece que é muito essa ciência que a gente traz contra o negacionismo. A ciência disse isso. Né? E aí, quando a gente pensa a ciência enquanto processo, né, é muito complicado. Não é o objeto que nos diz, é a relação entre o sujeito e o objeto que produz, que constitui, melhor dizendo, o processo do conhecimento. Né? E aí eu acho que isso é bastante importante. E aí, por último, para dizer assim, até para que a gente não diga, mas é menos ruim um semi-negacionista do que um ultra-negacionista. É melhor um revisionista, né, do que um negacionista. Mas uns vão abrindo o caminho para os outros. Eu acho que essa ideia é fundamental a gente pensar. E eu vou dar um exemplo que pode ser meio polêmico, mas se a gente, ou não sei, mas se a gente pensasse essas afirmações muito mais sofisticadas, né, do Eduardo Bueno ou da Mary Del Priore, sobre o caso recente do Borba Gato, né, eles têm conhecimento do ponto de vista de fatos específicos, eles não é uma mentira absoluta do início ao fim, né, mas enquanto método, enquanto processo, aquilo nos aproxima de entender o papel daquele sujeito ou nos afasta, aquilo insere esse sujeito numa totalidade. E aí a gente, acho que coloca num campo que não é o campo do conhecimento, coloca num campo, né, que é do obscurecimento, para usar, né, até a expressão que vocês trazem, né, porque ele está produzindo uma leitura, né, a partir de uma perspectiva que é anacrônica. Curiosamente, né, acusa de anacrônica a crítica, mas ela é anacrônica, inclusive, né, porque deixa de considerar que mesmo no seu próprio tempo ele era denunciado, né, por outros grupos sociais, por subalternos, por intelectuais vinculados a outras perspectivas, né, mas tira isso do seu contexto e diz, não pode chamar esse termo, porque esse termo foi inventado depois. Então, só para não me alongar, eu acho que um pouco a ideia, né, quando a gente pensa no método, é que os conceitos, as categorias, elas são ricas, elas são vivas, elas não são formais, né, como numa ciência positivista, que você vai dizer, isso aplica aqui, isso aplica ali,
né, mas elas nos ajudam a pensar sobre o processo. Claro, nada disso é simples, nada disso dá respostas, né, que resolvem os problemas, mas acho que ajuda a complexificar esses problemas e tentar, e até pensar que esse conjunto de construções se reforça mutuamente, né? As mais bizarras e absurdas fazem, inclusive, parecer mais razoáveis aquelas outras que até então eram as mais bizarras e absurdas, né? O QAnon e o terraplanismo talvez sejam, né, a expressão mais acabada disso, né? O que é um antivax perto de um QAnon, que mistura isso com comunistas, estupradores, seja com as coisas mais bizarras que tem, né? Parece razoável, mas não é razoável. Não é razoável se a gente toma como um paradigma, né, uma perspectiva de referência, né, da construção e da processualidade do conhecimento. Não sei se eu me fui meio confuso, mas acho que para tentar pensar a partir dessas provocações também que foram colocadas. A Ângela teve uma queda na internet, aí então eu assumo a função dela. Eu acho que a Roberta está escrita, né? E, Roberta, a palavra está contigo. Ok. Não, vou fazer apenas um breve comentário. Pensando nessa perspectiva desse negacionismo que é mais violento, que está associado à extrema-direita, e aí só para ouvir mesmo vocês falando um pouco o que vocês pensam sobre isso, que me parece, a relação do negacionismo com a necropolítica, né, que, assim, eu fico pensando especificamente no contexto da pandemia, quando ocorreram, né, aquelas passeatas pedindo a abertura do comércio, e que nós vimos aquelas pessoas nos seus supercarros exigindo quem é que efetivamente retornaria para os postos de trabalho e estariam expostos ao vírus e iam morrer. Então, são as minorias, são negros, são mulheres, são, em geral, a classe trabalhadora. Do mesmo modo, será que a gente poderia pensar que os discursos de suposta igualdade racial é um discurso negacionista, ou esses discursos em relação às mulheres, diversas ações de violência doméstica, ações de violência psicológica, de violência, de outras violências, não necessariamente a violência física, e que são amaciadas, elas podem ser consideradas como ações negacionistas, porque, ao final, elas desembocam numa política de morte para esses setores que são subalternos. E uma outra questão, que a partir, assim, do que Gilberto colocou, quando ele fala, assim, da esquerda, né, assim, de tentativas da esquerda em rebater, e eu fico me perguntando, assim, quais seriam os caminhos para que a gente pudesse fazer um percurso inverso, porque eu fico pensando, a fake news, né, quando eu me lembro de uma propaganda do Boulos, lá no estado de São Paulo, ano passado, quando ele estava se candidatando à prefeitura, e tinha um vídeo muito legal, que a pessoa na rua perguntava que pregava alguém aleatório na rua e perguntava o que achava sobre o Boulos, e as pessoas diziam assim, aquilo ali é um invasor de propriedade e tal. E se você visse o Boulos pessoalmente, o que você diria? Eu ia dizer tudo isso para ele, e o Boulos aparece, né? Para além do constrangimento inicial, a pessoa acaba trocando alguma ideia ali com ele, e ele diz para ela efetivamente o que significa o trabalho dele, o que significa o MTST, mas aquilo é uma gota no oceano de uma cidade que ele não vai conseguir atingir. Uma mensagem que chega no WhatsApp, ela viraliza. Então, como fazer com que fazer o caminho inverso? Se a gente não pode usar os mesmos recursos que ele, nem acho que devemos usar, nos rebaixar moralmente, mas quais seriam os caminhos possíveis para pensar alternativas de combate ao negacionismo? O João se inscreveu. Beleza. Oi, pessoal, boa tarde. Vou ter que deixar a câmera desligada, porque a internet aqui tá ruim, aí eu acho que se eu ligar vai piorar. Mas primeiro eu queria parabenizar a Mayara e o Eduardo pela proposta, assim, da roda de conversa, muito bacana, apesar de ser um tema bem tenso, né, deixa a gente, ao longo de todas as falas, preocupado, pelo menos eu fico, a gente vai aumentando a tensão,
Mas, enfim, a gente tem que passar por esse caminho, né, cheio de pedras aí, e assim, eu acho que o que já foi bem levantado, a Roberta acabou de levantar também, essa a questão do que fazer, e vocês já comentaram também, e é uma coisa que eu também sempre me pergunto, quando me deparo com essas situações, seja de manifestação de preconceito, ou a própria, quando eu percebo, ou sei lá, quando vejo alguma produção da extrema-direita, e algo que também me deixa profundamente preocupado é em relação ao Brasil Paralelo, que a Mayra já trouxe, enfim, já trouxe outras pessoas trataram também, enfim, e me deixa, assim, o Brasil Paralelo, o primeiro contato que eu tive com ele foi, eu estava ainda na graduação, acho que foi 2017, e na aula de estágio, me lembro muito bem, assim, eu estudava no período da noite, professor de estágio, que tem, enfim, uma trajetória na educação, e trouxe aquilo e a gente ficou pasmo, assim, principalmente, primeiro pelo discurso, né, óbvio, por tudo, a revisão da história que eles estão, o revisionismo que eles fazem ali da história, eu acho que não sei qual era o documentário. E a gente ficou bastante intrigado também com a grande qualidade estética, assim, da produção, assim, com a grande qualidade, digamos, cinematográfica, né, assim, da produção que eles têm, em termos de edição, de qualidade de imagem, enfim, todas essas coisas técnicas, assim, que fazem o vídeo ficar bom, né, ficar bonito, apesar de, por trás disso, de toda essa roupagem bonita, um discurso totalmente contrário aos benefícios da classe trabalhadora, enfim, totalmente favorável à radicalização aí, da exploração e da expropriação da classe trabalhadora. E me preocupa, assim, pelo fato, não só de todo esse obscurantismo, assim, mas também eu não ver, assim, a esquerda uma organização com toda essa capacidade de produzir uma série de produções audiovisuais frequentemente, assim, com toda essa qualidade. A gente vê qualidade, eu digo estética, né? É óbvio. Tento reforçar isso aí. A gente vê documentários muito bons, né? Tem milhares aí produzidos por nós, pela esquerda, mas a gente não tem na esquerda, né? Assim, digamos, um grupo, uma organização que produz frequentemente uma série de documentários, digamos, de história, por exemplo, e isso me deixa bastante preocupado, assim, e também não sei como que a gente poderia se contrapor a isso, assim, exatamente, é uma pergunta aí que acho que a esquerda como um todo vai estar aqui tentar respondendo, e através de tentativa e erro e reanálise, né, sobre o que foi feito. E um caminho talvez possível, assim, talvez seja produções através de frentes, né? Sim, realmente, tem os casos como o do Meteoro, né, verdade. E o que eu penso que seria uma experiência muito interessante, mas algo bastante difícil no contexto atual, né, seja a produção reunindo diferentes organizações, enfim, sei lá, com alguma temática específica, através, por exemplo, de uma frente, como a Povo Sem Medo, que ainda existe, a Frente Brasil Popular, talvez, e por meio dessas frentes a gente conseguir criar uma organização, assim, ainda que seja voltada especificamente para uma produção audiovisual, né? Porque, infelizmente, realmente, eu acho que a esquerda a gente não conseguiu produzir ou criar, nas últimas décadas, um espaço de mídia, assim, isso já estou ampliando para além da questão audiovisual, mas um espaço de mídia grande, né? A gente tem alguns espaços importantes, mas não houve um investimento, quando os governos petistas estavam ainda no governo federal, um investimento mais massivo, assim, para a gente fortalecer um instrumento de mídia mesmo, né? A gente há exemplos muito interessantes, como o próprio caso do Meteoro, o Esquerda Online, mas a gente não vê algo que tenha um grande alcance, assim,
tão significativo como se vê no Brasil Paralelo. Por outro lado, a gente tem que ter em mente também que todo esse alcance deles é porque, como vocês colocaram, eles têm muitos recursos, né? A Maiara esses tempos estava me contando que só em Facebook, em anúncios, eles gastaram 3,8 milhões de agosto de 2020 a agosto de 2021. A gente não tem, talvez, é raro o momento que a gente tem 1 milhão para fazer um documentário, imagina gastar isso com publicação, né? Então, tem que enfrentar isso também, né? A questão o fato evidente, assim, deles terem também bastante mais recursos, e talvez por isso que eles consigam ter um alcance ainda maior, né? Pela capacidade de, através disso, suas produções se produzirem, né? Pelos meios midiáticos, enfim, os robôs que estão no Twitter, e por aí vai. Mas é isso, assim, é mais esse comentário no sentido até de compartilhamento de incômodo, né? Não uma contribuição teórica especificamente, mas é isso, e muito bacana. Parabéns pela proposta aí. Obrigado. Obrigado, João. Então, acho que é eu que estou inscrito aqui. Bom, depois alguém me ajuda com o chat ali, se eu deixar escapar alguma coisa. Eu só queria, na sequência do que o Gilberto falou, eu lembrei do Bourdieu, né? Acho que ele tem um conceito que ajuda a trabalhar com essas questões que são formas de conhecimento que geram desconhecimento, né? Ele não nega o estatuto de conhecimento dessas produções que são feitas, né? Mas ele chama a atenção que é um tipo de conhecimento que gera desconhecimento porque, entre outras coisas, reproduz as relações sociais. Eu acho que pensar nesse sentido enriquece o debate e dá mais dinamismo, né? Porque a gente não fica também... Não nega o potencial que essas visões de mundo sustentadas na moral, sustentadas às vezes sem fundamento nenhum, como essa da Terra plana, mas que elas têm força de fazer com que as pessoas passem a ver o mundo a partir dessa perspectiva e acreditem. E ao acreditar, ajam a partir disso. Isso nos irrita às vezes, mas é da realidade, tem que lidar com isso, e tem que, como a Maiara chamou a atenção, tem que entender o porquê, o como, com que motivos, os objetivos, e como, a partir da compreensão disso, tentar lidar e superar essas questões. Mas aí chega também nesse problema que o João chamou a atenção, a nossa força, para ficar ainda nesses termos do nós e os outros, né? Mas a capacidade de mobilização que essas visões, eu vou chamar de visões mais humanitárias, têm de mobilizar a população, a força é menor comparativamente, sei lá, aos grupos que dominam, né? O velho Marx, né? As ideias que dominam a época são as ideias da classe dominante dessa época. E aí a gente entende isso aí a partir da perspectiva da luta de classes, é o espaço de resistência, é o espaço que, por exemplo, hoje de manhã a Ana Paula falava, é um grupo de mães, de mulheres que tiveram filhos, maridos, conhecidos, desaparecidos, e que se organizam e passam a reivindicar seus direitos, a exigir o cumprimento da própria legislação que foi criada para regular essas situações, né? Eu acho que é esses caminhos, ó. A própria roda de conversa aqui, bom, a gente está mobilizando aí 60 pessoas durante uma tarde de terça-feira, é pequeno, é pouco, perto do alcance que a Rede Globo tem, que a Record tem, mas é aquilo, né? São as armas que a gente tem e não dá para abandoná-las, né? Vamos atrás. E tem a Poeira Web Rádio também, que é um instrumento muito importante. Mas eu estou brincando aqui agora. Mas eu acho que assim, essa reflexão que eu faço não dá para negar a capacidade que esses conhecimentos que geram desconhecimento têm de mobilizar as pessoas e de interferir no mundo, e a partir do momento que a gente começa a perceber a força que essas... Eu vou usar o termo do Bourdieu aqui, que essas representações têm, né? A gente começa a ver que não é tão simples assim, e que para entender isso significa pensar histórica e socialmente, né? Significa fazer ciência no sentido mais... Não sei em que sentido eu vou dar aqui, mas a ciência nessa perspectiva mais humanitária, né? Não na perspectiva da ciência mercadológica ou da ciência que é produzida para gerar desconhecimento, inclusive, né?
Tem muita ciência aí que é feita ou que tem o estatuto de ciência, mas que não ajuda em nada em termos da compreensão da sociedade, ou melhor ainda, da transformação da sociedade, apenas legitima as relações sociais. Mas é do processo aí, enfim. Não tem mais ninguém inscrito. Eu acho que não. Legal. Não sei se alguém quer comentar ainda, quer fazer observações, aí a gente vai caminhando para os finalmente também. Sim. Eu estava tentando escrever aqui, mas eu não consegui pegar assim, parte das falas, gente, desculpa, mas assim, essa discussão me parece que a gente devia marcar uma outra sessão de conversa, de discussão, um curso, uma aula, sei lá eu o quê, que trouxesse essas diferentes concepções de conhecimento, trazendo também a discussão da dialética do esclarecimento, né? Porque, no fundo, é essa relação com o conhecimento que está colocada, né? A crença, que é a crítica frankfurtiana, né? No sentido de como lidar com a razão sem negar a razão, né? Ou acreditar que que o puro esclarecimento vá levar, enfim, a ação das pessoas, e o que se mostra no caso do negacionismo, do revisionismo, é que não, né? Que tem outras razões, tem outros elementos constituintes no conhecimento. Então, eu não sei, para mim, como uma conclusão dessa discussão, eu não estou querendo de forma alguma fechar o debate aqui, mas ao contrário, é trazer, talvez marcar uma outra sessão em que a gente pudesse fazer algumas leituras e discutir isso para poder avançar com relação a isso. Mas se alguém já falou isso também, esqueçam, porque eu não consegui ouvir exatamente todas as falas aqui com detalhes, mas acho que fica. Oi. Deixa eu só fazer uma menção também que eu achei bem interessante, assim, né? Na forma como o Márcio colocou. Fiquei pensando assim, esse processo, pensar, né, a construção, a dinâmica, né, desse processo de disputa, pensar na especificidade, né, não da disputa política como um todo, né, mas da gente que está num espaço particular, específico, que tem a ver, né, com a história, com as ciências humanas, né, nesse processo de embate. Claro, poderia remeter, né, a um conceito que ajuda um pouquinho a pensar isso, que é o de hegemonia, né, mas como a gente está o tempo todo falando sobre isso, nem precisa isso. Mas acho que a gente tem, assim, que talvez pensar, né, um processo que não que tem como primeira questão, assim, que aquilo que produziria uma hegemonia distinta, não tem outro termo, desculpa aí, mas que produziria uma hegemonia distinta, não é fazer o mesmo que eles estão fazendo com um sinal distinto, né? Você pode, com a mesma forma de comunicação, você pode ganhar uma eleição, você pode ganhar um debate particular específico, você pode ganhar a maioria da opinião pública para um tema momentaneamente, mas você está dentro de um mesmo, aí não sei se é campo, né? Você está dentro de um mesmo conjunto de premissas. Eu acho que o que é fundamental para a gente, não sei se letramento científico dá conta disso, né? Mas é um processo, né, de qualificação da reflexão crítica, né, de qualificação do ponto de vista metodológico, da construção, né, do processo, né, e isso a gente efetivamente, né, só faz a médio e longo prazo, né, só faz com uma construção sistemática, né, que envolva diferentes tipos, né. A Márcia está certo quando cita a rádio, quando cita as pequenas iniciativas, né, são os inúmeros instrumentos que a gente constitui. Mas eu acho que um passo adiante é a possibilidade de atuar de forma articulada, de forma coordenada, né? E aí, só para citar um exemplo, que é um exemplo muito pequeno também dentro do contexto geral, né? Mas quando a gente, no nosso grupo de pesquisa, né, propôs e começou a organizar, junto com 2 outros grupos de pesquisa, apenas 3 pequenos grupos de pesquisa no país, né, para propor organizar um curso sobre Gramsci, de repente a gente viu lá mais de 3.000 pessoas inscritas, né, um número bem maior do que isso de pessoas que assistem cada aula. Então, quer dizer, existe também, para aquilo que a gente está propondo, uma aspas audiência, não no sentido mercadológico, né, mas existem pessoas que sentem essa necessidade. Né? Cito do Gramsci porque é o que a gente fez, mas poderia fazer isso para diversas outras temáticas, questões que ajudem a qualificar, né, a forma de pensar, de compreender a realidade contemporânea, de se instrumentalizar do ponto de vista conceitual. Então, acho que foi muito feliz, de fato, né, a proposição da roda, mais uma, né, acho que a gente, no conjunto das rodas, tem sido muito
muito proveitoso, muito feliz, porque nos ajuda, né, a qualificar essa reflexão, né, nos ajuda a pensar junto, né, não para ter a resposta, né, mas para identificar os desafios, que eu acho que, aí eu concordo com a Carla, né, o que a gente consegue nesse momento é mais identificar os desafios, né, e ver que a gente precisa seguir nesse processo. Eu cheguei um pouquinho depois, mas achei muito legal, né, por possibilitar esse percurso. Legal, gente. Não sei se eu volto à mediação ou deixo para o Márcio terminar. Você foi destituída, minha amiga. O vice deu o golpe. Eu caí. Não, estou brincando. Pode tocar o barco. Vai você. Eu comecei e você termina. Vai lá. Então tá bom. É trabalho coletivo. Na hora de receber, é só ela que recebe. O cachê, né? O cachê é contigo. Mas deixa eu ver aqui. Tá. Eu acho que é isso, gente. Não tem mais inscrições. A gente já tem... São quase 16 horas. O debate foi bem legal, foi bem produtivo, né? E, novamente, agradecer aos participantes. Temos 53 pessoas ainda conectadas, né? Como eu falei nas outras vezes, sinal que o debate está bom e que o tema está interessante, senão a galera tinha vazado, né? E agradecer mais especialmente ao Eduardo e à Maiara. Aí, na sequência, se vocês quiserem fazer as suas considerações finais, eu já passo a palavra, mas eu já vou anunciar aqui que à noite temos, então, a mesa Educação, Precarização do Trabalho e Ensino Remoto, com participação da professora Amanda Moreira Silva, da UERJ, e com a Rivânia Moura, que é do Andes Sindicato, né? Inclusive, o Gilberto tem que passar a apresentação da Rivânia para nós aí. Eu já cobro ele ao vivo aqui e deixo gravado. Peço a participação de todos, né, porque eu acho que vai ser um debate excelente e o tema tem muita relação com o que foi discutido agora aqui nessa sessão de roda de conversa. E aí é isso, o Eduardo... Para o pessoal abrir as câmeras. Abre as câmeras. Para fazer uma foto, sim. Sim, outra coisa que eu queria destacar hoje é a nossa... Dessa etapa, a última mesa, roda de conversa, mas na edição de setembro teremos mais rodas, e se alguém que está assistindo quiser submeter proposta para setembro de roda de conversa, basta entrar no site e fazer a submissão. Está tudo funcionando tranquilamente lá, beleza? Enfim, abram as câmeras.